O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, meus irmãos, eu sou Alexandre Comino, sacerdote de Umbanda, responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, que fica ali no Ipiranga, ao lado do metrô Alto do Ipiranga. É um colégio porque, além dos trabalhos tradicionais da religião de Umbanda, a gente também tem a formação mediúnica, ou seja, os cursos de desenvolvimento mediúnico. Há uma formação sacerdotal que acontece em paralelo com Umbanda EAD, aonde também ministramos alguns cursos virtuais. Agora, em setembro, terá início no Umbanda EAD. Você visita o www.umbandaead.com.br. Agora, em setembro, tem início o curso mais importante para a religião de Umbanda, que é o curso de Teologia de Umbanda. Esse curso foi idealizado por meu pai e meu mestre, Rubens Saraceni. Eu conheci o Rubens Saraceni, o pai Rubens Saraceni, o mestre Rubens Saraceni, eu conheci em 1995. Nessa data, o Rubens estava voltando de Uberlândia, onde ele havia morado por alguns anos. Antes de ir a Uberlândia, o Rubens, morando em São Paulo, ele já havia estruturado o seu templo, o templo de Umbanda de Pai João da Mina e Ogum Beira-Mar. Quando o Rubens vai para Uberlândia, esse templo ficou sob a responsabilidade do pai Nilson. E até hoje a casa de Pai João da Mina e Beira-Mar existe e tem à sua frente o pai Nilson, que é um sacerdote de Umbanda preparado por meu pai Rubens Saraceni e que foi um dos primeiros médiuns preparados por Rubens Saraceni para ser um dirigente espiritual. Ao Nilson, o meu abraço, ele é muito querido a mim. Eu sou muito feliz pela nossa amizade, por tudo que a gente já fez junto, meu irmão. Nilson, muito queridão. Então, quando o Rubens vai para Uberlândia, o seu terreiro, Pai João da Mina e Ogum Beira-Mar, fica sob a responsabilidade do Nilson. O Rubens passa alguns anos em Uberlândia. E aí então ele se dedica muito à psicografia. Lá em Uberlândia, o Rubens psicografou muitos títulos de Umbanda. E ele não psicografava para publicar. Ele nem tinha a menor ideia de que em algum dia a sua obra teria o alcance que teve. Quando ele volta para São Paulo, e ele só volta para São Paulo porque lá em Uberlândia o Rubens procurou também conhecer terreiros de Umbanda. E lá ele conhece o terreiro do Pai Zezinho. Pai Zezinho que eu mesmo tive a oportunidade de conhecer quando estive em Uberlândia. E o Pai Zezinho, muito queridão, incorporado do seu baiano, diz para Rubens Saraceni: o que é que você está fazendo aqui? Você tem uma missão para cumprir lá na cidade grande, em São Paulo. O Rubens se sentiu tão tocado pela palavra desse baiano que ele voltou para São Paulo.
Em 1900 e nesse período de um pouco anterior a 95, o Rubens havia publicado um livro de forma independente, o Hashmeir. O Rubens também, antes de ir para Uberlândia, se formou com o pai Ronaldo Linares como sacerdote. Quando ele volta para São Paulo, nessa época, em 1995, ele volta com dezenas de livros psicografados debaixo do braço. E aí ele publica, em 1995, ele publica O Guardião da Meia-Noite. O livro que consagra Rubens Saraceni. O Guardião da Meia-Noite é o livro que abre o universo da literatura psicografada na Umbanda. O Guardião da Meia-Noite é o livro que muda o panorama da religião. Rubens Saraceni muda alguma coisa do que vem acontecendo na Umbanda. Ele traz uma enorme quantidade de informações, uma enorme quantidade de textos psicografados, romanceados e agora uma grande quantidade de títulos e textos sobre a doutrina de Umbanda, sobre a teologia de Umbanda, sobre os fundamentos de Umbanda. Rubens Saraceni publica O Guardião da Meia-Noite, publica O Cavaleiro da Estrela Guia, publica um livro chamado Umbanda, O Ritual do Culto à Natureza. Esse livro foi reeditado pela editora Madras com o título Umbanda Sagrada, Religião, Magia e Mistério. Todos os livros de Rubens Saraceni são publicados e editados pela editora Madras. Ele teria e publicou, até o momento do seu desencarne, Rubens Saraceni publicou mais de 50 títulos de Umbanda, entre livros de doutrina, livros de magia e romances. E ali, em 1995, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E comecei a estudar Umbanda com Rubens Saraceni. Eu fazia parte de um grupo de pessoas que estavam começando a praticar Umbanda sem saber o que é Umbanda. E a gente pediu a Rubens Saraceni se ele poderia nos apadrinhar, se ele poderia se tornar o nosso pai espiritual, porque nós não tínhamos um pai espiritual, nenhuma mãe. E nesse momento o Rubens Saraceni aceita e ele se torna não apenas o Rubens, mas também a sua esposa, Alzira Saraceni. Se tornam nossos pais e mãe, pai e mãe espirituais. A partir daí surgiu uma grande amizade. Eu passei a acompanhar de perto todo o trabalho do Rubens. Nesse momento de 1995 para 1996, num período de muita efervescência, de muita informação, de uma dedicação enorme à Umbanda e à psicografia, Rubens Saraceni então cria o primeiro curso livre, aberto e teórico da religião de Umbanda. Ele criou o curso de teologia de Umbanda Sagrada. Ele criou todo o conteúdo. E isso foi feito sob a orientação de Pai Benedito de Aruanda. Pai Benedito diz ao Rubens Saraceni: toda essa quantidade de informação que você recebeu não é para ficar guardada. Organize isso em forma de um curso. E será um curso de teologia. Um curso de teologia de Umbanda. Mas o que é teologia? Teologia não é aquilo que fazem os padres?
Teologia não é um estudo para se tornar padre? Não apenas. Teologia, a palavra, quer dizer o estudo de Deus. No entanto, teologia é o estudo de tudo o que envolve o sagrado ou o divino em determinada religião. Teologia é o estudo sistemático e organizado dos fundamentos de uma religião. Teologia envolve toda a filosofia de uma religião. No que esta religião crê? O que é Deus para essa religião? Essa religião possui divindades? Quais são as suas divindades? Qual é o seu ritual? Qual a estrutura do ritual? Essa religião trabalha com elementos, vela, pemba, ponto riscado, defumação, fumo, bebida. Por quê? Por que um guia bebe? Por que o outro acende? Como funciona a vela? O que é uma firmeza, uma oferenda, um assentamento? O que é esta religião de Umbanda? Ela trabalha com santos, com orixás, com Cristo, entidades da direita, entidades da esquerda. Quais são as linhas de Umbanda? As 7 linhas de Umbanda são 7 orixás, são 14 orixás, 16 orixás, 21 orixás. Quantos orixás cabem nas 7 linhas de Umbanda? Quais 7 linhas são as 7 linhas de Umbanda? Há as 7 linhas de Umbanda verdadeiras e outras linhas enganosas, erradas, equivocadas. O que são as linhas de trabalho, as falanges de trabalho? Caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, marinheiro, ciganos, povo do Oriente, e agora linha de malandro e outras mais que vão surgindo na Umbanda. Umbanda é uma religião brasileira fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, que anuncia a religião. Zélio de Moraes, incorporado no Caboclo das 7 Encruzilhadas, no dia 15 de novembro de 1908, anuncia que vem para trazer uma nova religião. Uma religião onde aprenderemos com quem sabe mais e a quem sabe menos nós vamos ensinar. Isso diz o Caboclo das 7 Encruzilhadas, incorporado em Zélio de Moraes, numa sessão espírita, na recém-fundada Federação Espírita de Niterói, que segue a doutrina de Allan Kardec. E o próprio Zélio de Moraes, na época, não tinha nenhuma literatura para se basear, para se fundamentar. Ele cria a Umbanda, ele é o primeiro umbandista, ele é o fundador da Umbanda, porque Zélio de Moraes é o idealizador do ritual. A Umbanda não surge da incorporação do caboclo nem do preto velho, a Umbanda surge da elaboração e da criação do ritual. O primeiro templo de Umbanda, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, existe até hoje. Funciona em Boca do Mato. É responsável pela tenda espírita Nossa Senhora da Piedade a querida Lígia, neta de Zélio de Moraes, filha de mãe Zilmeia, e Leonardo, que agora está à frente dos trabalhos, filho de Lígia, bisneto de Zélio de Moraes, que por suas feições, inclusive lembra muito Zélio de Moraes, o Leonardo. Isso é história, isso não é mito, porque isso é história, está lá para quem quiser ver, a família está lá. Toda essa história é contada no livro História da Umbanda, de Alexandre Comino, editora Madras. Se eu conheço e conheci a história da Umbanda, ouvi falar de Zélio de Moraes, isso se dá por conta de pai Ronaldo Linares, presidente da Federação Umbandista do Grande ABC, responsável pelo Santuário Nacional da Umbanda, e por pai Ronaldo Linares ter passado todas essas informações a milhares e milhares e milhares de pessoas, entre elas Rubens Saraceni. Rubens Saraceni sempre, até o último dia, até o último sopro de vida, divulgou a importância de reconhecer Zélio de Moraes como fundador e pai da Umbanda, como aquele que fez o que ninguém antes dele havia feito, organizado uma religião. Uma religião que tem história, que tem fundamento. Rubens Saraceni recebe, então, os fundamentos teológicos, uma organização teológica de tudo isso, de um entendimento até antes dele, de Rubens Saraceni. As formações sacerdotais são
foram sempre muito fechadas. Em algumas formações de sacerdócio não se passava mais do que informações de batismo, casamento e funeral e algumas poucas coisas sobre a firmeza e o assentamento de um terreiro. Muitos terreiros de Umbanda recorreram ao candomblé, aos cultos de nação, para que os dirigentes se sentissem bem firmados, fortes, feitos. Outros terreiros de Umbanda recorreram extremamente ao espiritismo. Outros terreiros de Umbanda recorreram ao xamanismo. Alguns terreiros de Umbanda se tornaram totalmente de origem católica, de olhar católico, mas Rubens Saraceni traz uma fundamentação teológica legítima de Umbanda. A Umbanda por um umbandista, em que os umbandistas têm a liberdade de visitar todas as outras religiões. O umbandista tem a liberdade de beber de todas as águas. O umbandista tem a liberdade de frequentar, estudar e conhecer a fundo o budismo, o judaísmo, o catolicismo, o candomblé, o islã, mas ele não precisa se fundamentar em outra religião, porque ele possui uma teologia própria. O umbandista possui uma doutrina própria. O umbandista possui explicações umbandistas para o entendimento da sua doutrina e do seu ritual, da sua magia e da sua ciência, da sua filosofia e da sua poesia. A Umbanda trabalha com espíritos, mas o espiritismo não explica as falanges de Umbanda. O espiritismo não explica por que você tem milhares de caboclos que trabalham com o mesmo nome, por que milhares de pretos velhos com o mesmo nome. O espiritismo não explica por que os nossos guias fumam, por que eles bebem, por que tem ritual, por que se acende vela ou se faz firmeza, porque isso não faz parte do espiritismo. Allan Kardec mesmo é totalmente contra o uso de símbolos, signos e ritual, e a Umbanda é profundamente ritualizada. O candomblé trabalha com orixás. Os cultos de nação de origem Nagô e Yorubá trabalham com orixás. Mas o candomblé, embora explique a origem cultural do orixá, o candomblé não explica o orixá na Umbanda. E o umbandista, carecendo de informações, bate cabeça porque todo mundo bate, canta porque todo mundo canta, roda porque todo mundo roda, faz porque todo mundo faz, e se alguém estiver fazendo alguma coisa, ele imita ou imitava sem saber por que está acendendo aquela vela, por que está riscando aquele ponto, por que o caboclo está gritando e o preto velho está estalando o dedo. Então, era muito comum no passado o umbandista não ter onde recorrer para estudar. Era comum até, em muitos templos, terreiros, tendas, núcleos e centros de Umbanda, era comum um dirigente proibir o filho de estudar. Rubens Saraceni mudou esse panorama. Ele criou o conceito de literatura psicografada, de estudo dos fundamentos, de estudo da teologia de Umbanda. Rubens Saraceni criou os cursos livres de teologia de Umbanda, e eu sou também um dos continuadores de sua obra, assim como a sua esposa Alzira Saraceni, minha mãe, está à frente do Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, onde tem os atendimentos e os cursos ainda hoje, com Alzira, Graziella e Estela Saraceni. E eu à frente do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, e junto com meu parceiro Rodrigo Queiroz no Umbanda EAD. Agora em setembro tem início uma nova turma de teologia de Umbanda, que eu identifico como teologia de Umbanda a jornada teológica, porque a gente tem toda a base que eu recebi de Rubens Saraceni e mais todo um conjunto de informações que não havia antes. Então, hoje, o curso de teologia que eu ministro, ele tem a base que eu recebi do Rubens e mais uma quantidade enorme de informações sobre, por exemplo, sobre a meditação,
uma enorme quantidade de informações sobre a Bíblia, uma enorme quantidade de informações sobre liderança que será dado no sacerdócio e outras informações, e mais o meu olhar pessoal. Começa agora, é um curso de 1 ano de duração, totalmente teórico, totalmente à distância, totalmente online, totalmente EAD. É o curso, ou melhor, o estudo da minha vida. Eu amo a religião de Umbanda. Eu amo ser umbandista. E o curso de teologia de Umbanda é o curso que mudou a minha vida. Quando eu conheci o Rubens, eu já era umbandista, mas foi graças a ele que eu permaneci umbandista. Porque se eu não houvesse encontrado todas essas informações e explicações sobre o que é Umbanda, o que é o ritual de Umbanda, por que as entidades de Umbanda se comportam dessa maneira, como ser cristão e ao mesmo tempo cultuar os orixás, o que é o sincretismo, quem são os orixás, o que é essa magia que acontece na religião de Umbanda. Para todas essas perguntas, as respostas a gente encontra no curso de teologia de Umbanda, que tem duração de 1 ano, ministrado por mim na plataforma Umbanda EAD, www.umbanda EAD. Teologia de Umbanda é a base de tudo o que a gente faz hoje. Então, se alguém pretende fazer sacerdócio de Umbanda comigo, a próxima turma acontece em 2019. Apenas para médiuns de incorporação, umbandistas, que já estejam na Umbanda há mais de 7 anos e que sejam médiuns de incorporação, que atendem com os seus guias incorporados há mais de 5 anos. E esses médiuns também devem ter já concluído o curso de teologia e aí podem se tornar candidatos ao sacerdócio. Os interessados, candidatos interessados ao sacerdócio, pode mandar um e-mail para mim, alexandrecumino@gmail.com, alexandrecumino@gmail.com. Acompanhe também todas as novidades no meu Instagram, @Alexandre Cumino, no Facebook, Alexandre Cumino e Colégio Pena Branca. Então nós estamos presentes nas redes sociais, divulgando o nosso trabalho, a nossa obra, os cursos, a literatura, e recentemente publicamos o livro Exu Não é Diabo. Eu agradeço aqui. Eu não tenho palavras para agradecer meu pai espiritual, Rubens Saraceni, mas agradeço demais também a sua esposa, Alzira Saraceni. Agradeço ao Deus e aos orixás por essa oportunidade. Agradeço ao meu editor, Wagner Veneziani Costa, pela oportunidade na editora Madras. E agradeço a Miriam, a Cleo, ao Toninho, ao André, ao Euri, ao Pedro. Agradeço a todos aqui da Rádio Mundial por essa oportunidade, por esse trabalho que a gente faz aqui, pela oportunidade de falar sobre Umbanda, que é uma religião linda, encantadora e fascinante. Umbanda é religião, portanto só pode praticar única e exclusivamente o bem. Aqui estão abertos os microfones da Rádio Mundial para esse programa chamado Umbanda Linda, todos os domingos na 95,7 FM às 14h30, e também vai ao ar. Depois esse programa sobe no YouTube, no canal Alexandre Cumino. Agradeço a todos que nos têm acompanhado e incentivado nesse trabalho. Axé, que Oxalá nos abençoe aqui, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Yeah.
choro do nhenhenhen. A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino. Nhenhenhen, nhenhenhen, o choro